Bom dia, galera! Hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão. Estas são as palavras-chave que vocês vão ter que copiar no caderno. Isso eu quero que vocês mandem foto para mim, para que eu veja que vocês fizeram, tá? São algumas palavras que no decorrer da historinha vão aparecer. E se tiver dúvida, volta aqui depois para estar vendo o que significa. Quando o terceiro estado conseguiu então vencer o primeiro e o segundo estado, ou seja, a nobreza e o clero, eles então disseram: precisamos colocar no papel tudo o que a gente quer para essa nova sociedade. E quem mais poderia fazer isso? Os iluministas. Então chamaram Voltaire, chamaram Rousseau, chamaram Montesquieu, para que eles colocassem então no papel os novos planos para a sociedade, como que a sociedade deveria se comportar na cultura, na política, na economia, na educação. E esses homens então vão começar a redigir um documento que ficará marcado na história da humanidade, que se chamará Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então falaram coisas sobre a economia, falaram coisas sobre a educação. E já não tendo mais assunto para escrever, eles disseram: temos mais alguma coisa para acrescentar? E Voltaire então disse: amigos, vocês sabem que eu passei alguns dias, ou melhor, meses, na Bastilha, que é a prisão aonde o rei mandava os seus inimigos e também onde ele guardava as suas armas. E lá ele fazia as torturas, porque ali ele colocava os inimigos que ele queria que fosse torturado. Mas não era uma tortura qualquer, era para a pessoa sofrer mesmo. E lá, então, eu pude ver o pior do ser humano. Não só do rei, mas também tinha inimigos da igreja. E eu vi várias pessoas inocentes morrerem por falta de duas coisas que não existem na sociedade: liberdade e tolerância. E o que mais me intrigava quando eu estava dentro da Bastilha era o fato de que as pessoas eram torturadas em nome da igreja, por não fazerem coisas ou falarem coisas que a igreja permite. Assim, pessoas eram torturadas por serem hereges. Então eu comecei a me perguntar: o que a falta de liberdade, de tolerância é capaz de fazer com o ser humano? Pessoas inocentes sendo consideradas hereges e sofrendo torturas mil que até o homem duvida, pelo simples fato de uma igreja mandar e desmandar. E lá, ouvindo aqueles gritos e não podendo fazer nada, eu comecei a pensar quantas pessoas inocentes, durante todo esse tempo que a Igreja Católica manda nesse mundo ocidental, não morreu por ser considerado herege. E aí eu pensei em Hipátia. Vocês lembram, meus caros amigos iluministas? A Hipátia era uma filósofa, mas o nome dela foi esquecido, jogado na lama, pelo simples fato dela ser uma mulher, e a Igreja Católica dizer que mulher não tem capacidade de pensar, porque a mulher está atrás do homem. E tudo aquilo que ela havia feito foi desfeito, ou seja, ela havia descoberto em suas pesquisas que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. E o seu conhecimento, então, ficou jogado às traças. E essa pobre mulher foi levada pelas ruas e depois, ao final, teve uma morte trágica, uma morte a pedradas. Depois, anos mais tarde, lembrei-me de Giordano Bruno, que também foi morto na fogueira por também pensar que a Terra não era o centro do mundo, mas sim o Sol. Mas como a igreja dizia o contrário,
O coitado de Giordano Bruno, assim como a Hipátia, foi condenado à fogueira como um herege. Tudo pela falta de tolerância, pela falta de liberdade, de você não poder expressar aquilo que você pensa. E a pessoa que manda naquele momento não ser capaz de perceber que ela poderia estar errada, ou no mínimo aceitar as diferenças de opinião. Isso mesmo, Voltaire, mas é por isso que nós iluministas estamos lutando por um mundo diferente. E até o nosso nome vem disso. Nós queremos iluminar, nós queremos tirar o mundo dessa escuridão de trevas que a Igreja por mais de 1000 anos fez a Europa se submeter, né? Onde tudo e todos que pensam diferente e ousam falar coisas que a Igreja diz que não são verdades, acabam nas fogueiras e mortos, porque não há essa liberdade de expressão. Mas então, meu amigo, o que você propõe? Antes que Voltaire pudesse falar, Rousseau, que estava ali atento e escutando o que eles estavam falando, foi logo dizendo: mas, meus amigos, a liberdade não existe. Se a Igreja não estiver mandando e outra instituição assim o estiver, o homem mesmo assim será um homem limitado, porque ele está preso por amarras por todas as partes. Então não existe como o homem ser livre. Ora, disse Voltaire, como assim, meu amigo? Não entendi o seu raciocínio. Ora, meu caro Voltaire, quando a gente vive em sociedade, a gente abre mão da nossa liberdade. Porque se a gente for fazer tudo o que a gente pensa e o que a gente quer, a gente não pode viver em sociedade. Por isso que o homem, ele é preso. Ele é preso a 3 grandes instituições que fazem ele ser moldado para que ele possa viver em sociedade e fazer o que ele precisa fazer, né? Ele precisa, então, coibir aqueles instintos selvagens, porque o homem não nasce homem, ele se faz homem. É por meio da convivência que ele vai se tornando o quê? Ele vai se tornando um homem racional, um homem amoroso, um homem que pensa no outro. Porque se o homem fosse largado ao léu e ele pudesse viver, ele seria um animal como qualquer outro. Ele não agiria com a emoção, ele agiria apenas com a razão. E ele poderia matar e fazer atrocidades. Então, meu caro, a liberdade, ela não é para o homem um bem acessível. Porque eu penso o seguinte: a primeira instituição que o homem passa e que vai tolir, que vai coibir essas ações, esses instintos que o homem tem primitivo, é a família. Terminando meu raciocínio, meu caro amigo Voltaire, a família então é o primeiro lugar que vai ensinar o homem a ser homem, vai humanizar, vai dar sentimentos para esse homem, mas também vai ensinar ele o quê? A viver em sociedade. Então vai ser o primeiro lugar onde ele vai aprender a ouvir um monte de não. Não faça isso, é proibido isso, você tem que fazer isso, para que ele aprenda a viver em sociedade. Depois nós temos a religião. A religião também vai ter um papel fundamental, porque a religião vai mostrar para esse homem que se ele não fizer as coisas certas, ele poderá ser punido, né? Então quer dizer, ou você faz a coisa certa ou você vai para o inferno. Se fizer o bem, você vai para o paraíso. E por fim, a própria sociedade. A sociedade tem o quê? Regras, leis para serem cumpridas. Se não forem, o que acontece? A pessoa vai presa. Então, tudo gira em torno do quê? Da boa convivência. E se o homem não tem essa boa convivência, ele é extraído da sociedade, ou seja, ele é retirado. Ele vai para a cadeia e fica lá. E se ele não tiver como voltar, como ser regenerado nessa cadeia, ele é morto. Porque aí não tem o que se fazer mais com esse homem. Mas então, meu amigo, essa liberdade não existe.
você está querendo uma coisa que não vai ser possível, porque um homem não pode ser livre, o homem não pode fazer o que ele pensa. Pensando nesse aspecto, Rousseau, você tem razão. O homem realmente não pode fazer tudo o que pensa, porque ele precisa viver em sociedade. Então a gente tem que tolir, a gente tem que coibir muitas coisas que a gente quer fazer. Porque se a gente fazer tudo o que a gente pensa, a gente é preso. Então eu até concordo com você. Mas o que tem que haver na sociedade é o direito de você falar o que você pensa. Eu não posso ser preso, eu não posso ser morto por aquilo que eu penso. Você sabe, meu amigo, a igreja proíbe a gente até de desenhar. Se eu fizer um desenho que não está de acordo com o que a igreja diz, eu posso ser morto. Então nós não podemos viver com esse medo de a gente falar o que a gente pensa e ser morto por isso. Então eu acho que nós temos que colocar na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão que a pessoa pode e deve ter liberdade de falar, de se comunicar em qualquer meio, seja ele num teatro, numa praça, ou por meio de um desenho, ou por meio de um jornal. Nós temos que ter essa liberdade. E quem está no poder tem que ter a tolerância. Nós temos que partir da seguinte premissa: eu posso não concordar com aquilo que você fala, mas defenderei até a morte o direito de você falar. Então, como ficamos, meu caro amigo Rousseau? Não, Voltaire, você tem razão. Temos sim que colocar 2 artigos, não só um, para falar sobre a questão da liberdade e da tolerância, a liberdade de expressão. Mas que tenhamos também consciência que não podemos sair por aí falando o que a gente pensa, como um canhão disparando para tudo quanto é lado. Porque uma palavra mal empregada, meu querido, pode gerar guerras, você sabe disso. Sim, tenho consciência. Também depois poderemos pensar nisso, mas que a minha premissa faça-se valer. Eu posso não concordar com aquilo que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. E assim, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão passou a ter não um, mas 2 artigos falando sobre a questão da liberdade de expressão. O 10º artigo e o 11º. E por isso o ano de 1789 ficou gravado não só na história da França, mas como na história da humanidade. Primeiro, porque foi um país onde o terceiro estado, onde a burguesia e os pobres conseguiram tomar o poder. Não só tomaram o poder, como também instituíram novas formas de pensar por meio dos iluministas. E uma das grandes obras desse momento é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento onde vai se falar um pouco de economia, um pouco de cultura, mas principalmente vai estar lá marcado no 10º e no 11º artigo o direito da pessoa falar o que pensa. É lógico que, como disse Rousseau, com consciência, não podemos sair por aí falando tudo o que vem à cabeça, porque pode magoar. Então, nós temos que partir da premissa: vou defender até a morte o seu direito de falar, mas tenha consciência para que não cause mágoa e não cause coisas piores, como uma guerra, porque às vezes uma palavra mal empregada pode gerar conflitos. Meu caro Rousseau, esse documento ficará marcado na história. Que nunca mais uma voz seja silenciada apenas porque a pessoa pensa diferente. Que nunca mais tenhamos que ver pessoas em prisões sendo torturadas ou mortas pelo fato de ter falado aquilo que pensa. Que tenhamos então o direito de falar, de nos expressar, de mostrar as nossas ideias. Como dizia Sócrates, é por meio do diálogo que aprendemos a pensar diferente.
é por meio do diálogo que novas ideias surgem. E espero que possamos ter mudado a história não só do nosso país, mas do mundo. Isso mesmo, meu amigo. Tomara que a humanidade aprenda que censura nunca mais. E graças a esse direito conquistado lá em 1789, as pessoas que antes eram tidas como as mazelas, as minorias, que eram deixadas de lado, puderam lutar pelos seus direitos. Assim, os trabalhadores, por meio da greve, puderam ir para as ruas e lutar por direitos que os seus patrões nunca sonharam em dar. Tendo esse direito garantido na Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão, as mulheres também puderam começar a lutar pelos seus direitos e começaram a pedir igualdade, para que tivesse mais espaço na sociedade e fosse vista com dignidade. Os negros, que também era uma mazela, que também era uma camada vista pela sociedade como inferior, também puderam ir às ruas e lutar pelos seus direitos. Direitos também, como as mulheres, de serem tratados com igualdade, de serem vistos como seres humanos. Homens como Martin Luther King fizeram a diferença, porque tinham o direito de falar o que pensavam. Espero que após essa aula você tenha entendido o quanto é importante este direito, o direito de você falar o que pensa, e principalmente das pessoas que pensam diferente de você, de tolerar as suas ideias. Vivemos num mundo democrático e isso é importante, porque cada um pode expressar o que pensa e principalmente tolerar as ideias contrárias, porque o Sócrates já dizia: quando nós temos ideias diferentes, podemos conversar e nessa conversa uma nova ideia surgir. O homem não nasceu para pensar igual. Temos diferenças e isso é que nos faz humano, é isso que nos faz crescer. As diferenças não nos dividem, pelo contrário, elas nos unem cada vez mais. Termino com essa frase do Voltaire: quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade.